paz do Senhor a toda a Assembleia, a todos os irmãos. Estamos reunidos no último dia do ano, mas é no primeiro dia da semana. Então, neste primeiro dia da semana, é bom estar reunidos em igreja. Não é? Não é apenas um hábito, é um exercício, é uma disciplina e é uma bênção. Faz parte das bênçãos da graça, ou seja, do exercício da graça de Deus. Os meios da graça que Deus faz para convocar a igreja, para ensinar a igreja, para capacitar os santos. Um dos meios da graça é aquilo que nós estamos a fazer hoje no primeiro dia da semana, que é a reunião. Então este é um meio da graça, onde Deus dá da sua graça. Se nós conseguirmos entender isto, então cada vez que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, nós corremos para esse trono da graça. Porque o Senhor quer dar da sua graça à sua igreja. Em primeiro lugar, porque a capacita. Ele quer ser glorificado e louvado como deve de ser. E uma das formas de nós conseguirmos glorificar a Deus é conhecendo-o. Como é que Ele gosta de ser glorificado? Como é que Ele gosta de se relacionar connosco? Como é que Ele gosta que nós o amemos? Não é? Nós passamos aqui uma época festiva em que algumas pessoas têm a tendência, ou o hábito, ou a vontade, não será só o hábito, mas de trocar uns presentes. Não é? Hoje em dia já se pergunta às pessoas o que elas querem receber. Não acho mal, porque se nós vamos investir algum dinheiro, já agora, que seja um dinheiro bem investido. E o tempo que nós dedicamos ao Senhor deve ser um tempo bem dedicado, bem investido. E para nós fazermos o que Ele se agrada, de como Ele gosta de receber o seu louvor, a sua adoração, de se relacionar connosco, nós temos que conhecê-lo. E é isso que nós fazemos todas as vezes que nós nos reunimos. Porque este meio da graça que o Senhor nos dá é para nós também aprendermos, nos edificarmos uns aos outros. Então eu gostava que nós pudéssemos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor, entregar este dia, não só este ano que já está mesmo no término, mas também aquilo que nós vamos viver. Querido Deus e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos dedicar mais um dia, Senhor, a Ti. Queremos dedicar mais um tempo, Senhor, na Tua presença. Acreditamos piamente que esta é uma forma, Senhor, que Tu desejaste, que Tu planeaste, que Tu nos inscreveste nos corações para que nós Te conheçamos cada vez mais. Senhor, Tu tinhas a capacidade de nos mostrar toda uma revelação de uma só vez. Mas este é o Teu plano, Senhor. Também, de alguma forma, nós queremos mostrar-te a nossa obediência. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de nos dares a oportunidade de nós fazermos alguma coisa que prove ou que mostre, que espelhe, que revele, que trabalhe a nossa obediência. Obrigado porque Tu estás aqui conosco. Nós não estamos aqui sozinhos. Está uma assembleia toda junta, Senhor. E nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que Tu nos visites com a Tua graça. Que Tu nos mostres pelo Teu Espírito a verdade das Tuas Escrituras, para que nós hoje possamos mudar. Não só mudar o ano, não só mudar uns números, mas principalmente, Senhor, encontrarmos lugar nesta mudança que Tu planeaste para nós, neste processo de santificação. Senhor, que Tu Te agrades neste tempo, neste modelo. Senhor, e que nós possamos crescer juntos para a Tua honra e para a Tua glória nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem abrir comigo as vossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17 e será aqui que nós vamos partir para a nossa reflexão desta manhã. E como é um texto comprido, são 17 versículos, eu não vou perder muito tempo e vou passar à leitura. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, ou a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém e amém. Esta é a porção das Escrituras que nós vamos trabalhar, refletir e tentar orientar a nossa vida para que Deus seja glorificado. Amém? Então um breve resumo deste, onde é que esta porção das Escrituras se encontra. Nós estamos a ler no livro de Colossenses e, na realidade, Colossenses, eu já uma vez dei este ensino aqui, não este que eu estou a dar, mas eu já falei sobre o livro de Colossenses e ele tinha 4 momentos diferentes, em que nós entendemos que Deus tem metas, tem direitos, nós temos lutas e temos um foco, uma meta para cumprir. Então esta porção das Escrituras situa-se exatamente no momento do foco, em que é que nós temos que nos focar para haver uma mudança em nós. E por isso mesmo, Paulo mostra que há uma estreita conexão entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós fazemos. Porque se nós dividirmos em dois momentos aquilo que as Escrituras nos estão a mostrar, nós vemos que as metas e o direito que Deus tem para reservar essas metas, desenhar esse plano para nós, é aquilo que Ele definiu que nós temos que saber. Ok? Nós não estamos neste momento nessa parte das Escrituras, porque a segunda parte onde nós estamos inseridos nós temos que saber para saber fazer. Então aquilo que nós estamos inseridos o que é que nós temos que fazer. E aquilo que Paulo está a mostrar é que há uma estreita conexão entre aquilo que nós sabemos, queremos, e aquilo que nós produzimos, praticamos, fazemos com a nossa vida e na nossa vida. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a própria vida. Já o próprio Jesus diz que na realidade, se nós ouvirmos isto, mas não praticarmos, somos loucos, somos néscios, não somos inteligentes e provavelmente, não é provavelmente, diz lá mesmo que grande será a ruína de quem não pratica. Então quem não faz esta conexão entre aquilo que conhece das Escrituras e aquilo que pratica na sua vida, tem uma ruína. Tem uma ruína.
Então o texto de hoje está inserido num contexto de transformação, mudança, que é o foco. Eu já conheço, eu já sei o que Deus quer, então eu vou caminhar em direção a esse foco, a essa mudança. Então Paulo adverte várias vezes, em vários lugares diferentes, sobre a mesma mudança. Esta mudança não dizia respeito apenas aos colossenses. E por essa razão eu reconheço que a mudança é um princípio do Evangelho do Reino. A dada altura ele mostra a seriedade com que ele lidava com este conhecimento de que a mudança não é opcional. E ele diz assim em Atos 20, 25 a 27, quando se estava a despedir dos Efésios, passando com eles durante 3 anos, a dar-lhes todo o conselho de Deus, mostrar-lhe todo o desígnio de Deus, mostrar-lhes claramente qual é a vontade de Deus para o homem. Para nós, como igreja. E ele diz o seguinte: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, ele estava a dizer como é a última vez que eu vos vejo. Eu vou dizer-vos também qual foi o meu compromisso e lavo hoje as minhas mãos. Isto é muito a Pilatos, não é? Portanto, eu vos protesto. Até ele não está a lavar as mãos, ele está a protestar a eles. No dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Pilatos lavou as mãos aonde? Nas águas. Mas aqui Paulo está a dizer que ele está limpo do sangue de todos. E agora, qual é a razão? Porquê é que ele pode dizer isto àquele corpo de igreja onde ele esteve reunido durante 3 anos? Ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Algumas traduções que vocês tenham aí na vossa mão poderia dizer vontade de Deus, plano de Deus, ok? Então tudo aquilo que Deus quer para a nossa igreja, para aquilo que nós somos como igreja. A mudança não é uma opção, mas é uma condição desta nova natureza que nos foi dada em Cristo. E é algo que acontece num processo, que nós chamamos o processo da santificação. Então todos nós estamos inseridos num processo que se chama santificação. Não é um estalar de dedos, mas é uma corrida. É uma maratona. Não se faz num dia, faz-se numa vida. E ela não se faz sem esforço. Já a justificação, nós poderíamos dizer: que esforço tive eu na justificação que Cristo obteve para mim? Foi Ele. Mas já no processo de santificação eu não o faço sem esforço. É um trabalho de cooperação com o Espírito de Deus, dia após dia após dia. Então em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então ninguém que está em Cristo poderá dizer que tudo permanece igual. Nada mudou. Este é um princípio do Evangelho do Reino. Esta é uma prática, é uma experiência do Evangelho do Reino. E é um bom termómetro para nós. Portanto, a mudança é um princípio do Evangelho do Reino e nós iremos ver algumas coisas práticas que Paulo passa a explicar, passa a dizer que têm que ser trocadas, mudadas, transformadas. Ele diz assim nos primeiros versículos, porque ele começa a mostrar o argumento. Ele diz: portanto, se ressuscitastes em Cristo, ou com Cristo. Este é um argumento. Ele está-nos a dar a base está-nos a lançar para uma nova mudança, para uma transformação, e ele está a colocar um argumento de peso, fortíssimo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou se ressuscitaste com Cristo, e ele agora dá 2 coisas que na realidade se transformam em 3. Ele diz: pensai, fazei e revesti-vos. São os verbos que comandam toda esta porção das Escrituras. Se, ele diz portanto, ou seja, toma bem atenção ao que te vou dizer, e ele diz assim: se ressuscitaste com Cristo, então aqui é a plataforma, a base de todo o crente,
Porque ninguém pode estar em Cristo se não ressuscitou com Cristo. Mas se isto aconteceu e é uma verdade na nossa vida, então nós temos 3 coisas a tomar muita atenção, porque elas fazem parte do processo da santificação na vida do crente. E elas são: pensai, fazei, revesti-vos. E este fazei tem 2 momentos. Mas vamos lá pensar no pensai, que na realidade é isto. E esta mudança é indiscutível. E ela existe e é fruto do plano de Deus em resgatar-nos do juízo de Deus. É o plano de Deus. Então há aqui uma cena que é: a mudança exige. Esta coisa que nós não gostamos muitas vezes de dizer. A Bíblia é exigente para nós. E ela exige estas 3 coisas. E nós vamos começar pelo pensai. E eu dei aqui um título como mudar o lugar da satisfação. Já vocês vão perceber o porquê. Porque quando Jesus, neste caso Paulo, não é? Com o Evangelho de Cristo, diz aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, ele está a mostrar que na nossa velha vida nós tínhamos um lugar de satisfação que era completamente terreno. Estava dependente das coisas terrenas. Era satisfeita pelas coisas terrenas. E temos aqui 2 listas de quais são. Agora, mudar um lugar de satisfação, o que é que isto quer dizer em primeiro lugar? Quer dizer que o crente tem que se identificar com Cristo. E isto implica várias verdades que devem guiar a vida do crente. Em primeiro lugar, ter a alegria em estarem sob a autoridade e cuidado de Cristo. Sei que infelizmente há muita gente que gosta de permanecer sob o cuidado de Cristo, mas desdenha da autoridade do próprio Cristo. E isto não combina, irmãos. Nós, se formos lá fora e falarmos sobre as bênçãos que há em Deus, o nosso querido Deus Pai, que nos se fez revelar no Filho, todas as pessoas querem estar debaixo do cuidado deste mesmo Cristo, mas não o reconhecem como Senhor e autoridade. Por isso não confirmam ou não afinam as suas vidas segundo a vontade deste Senhor e deste Mestre. Mas nós temos que ter a alegria em estar sob a autoridade e cuidado de Cristo. E isto é um processo também, irmãos. Porque à medida que nós vamos conhecendo a pessoa e a obra de Cristo através da leitura da palavra, através do exercício da oração, enquanto nós nos vamos entregando e pedindo ao Senhor que modifique a nossa maneira de pensar relativamente àquilo que nós estamos a ser confrontados, a nossa alegria também é crescente. A nossa dedicação a Cristo, ela transforma-se. Em segundo lugar, é que a nossa vida está guardada em Cristo. Porque Ele disse: olha, sabem qual é a razão que vocês devem pensar nas coisas lá do alto? Porque morrestes. E quer a gente queira, quer não, toda a gente está debaixo desta morte. Toda. Agora há aqui a questão da escolha e da fé. Morrer em quê? Ou em quem? Na fé de quem? Qual é a pessoa em que nós depositamos a nossa fé? Porque esta palavra diz respeito a toda a gente. Porque morrestes. Mas a realidade é que aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram também com Cristo. Ok? Mas aqui a nossa vida, quem ressuscitou em Cristo tem a sua vida guardada em Cristo. E é isto que deve permanecer no nosso pensamento. Em que momentos, irmãos? Quando a nossa vida está a desabar. Quando a nossa vida não condiz com aquilo que nós tínhamos planeado. Quando os nossos planos estão a ser frustrados. Quando tudo aquilo que nós decidimos em 31 de dezembro não está a ser cumprido nem no dia 1, nem do dia 1 de janeiro, nem do dia 31 de dezembro do outro ano. E nós começamos a ficar frustrados e muitas vezes pomos em causa o cuidado de Cristo. E a minha palavra é cuidado. Porque se há alguém que não abre mão da sua parte, esse é o Mestre. Esse é Cristo. Nós é que muitas vezes nos distraímos
nesta caminhada. Então, em segundo lugar, é porque nós vivemos em Cristo. E isto tem algumas implicações. Vejam bem o que é que Paulo diz aos Filipenses 1:21. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe quem é que diz isto? Quem tem a sua alegria de estar sob a autoridade do Cristo. Quem tem a sua alegria de saber que vive em Cristo e que está guardado em Cristo. Esta pessoa sim pode dizer, quanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diz assim também em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E em terceiro lugar, ele diz assim em Timóteo 2:11, na segunda carta ao Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Ouça, só uma pessoa que tem a certeza daquilo que nós vamos ler agora é que pode, dentro de um plano todo desastroso, do mundo a desabar, com guerras de um lado, uma ponta à outra do nosso, ia dizer universo, mas não é o universo. É o nosso planeta, o nosso mundo. Com os nossos valores todos trocados do avesso. Leis a serem começarem a ser agora colocadas em prática, que nos tiram a capacidade de educar os nossos filhos, de formá-los dentro das Escrituras, dentro dos princípios de Deus. E quando esse mundo está todo a desabar, nós dizemos assim: olha, para mim o viver é lucro. Não, desculpem, viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejam o que ele está a dizer. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ouça, quem diz isto é porque está vivo. Das duas formas. Fisicamente, senão não falava. E espiritualmente, senão não entendia o que está a ser dito aqui. Então nós evidenciamos a verdadeira conversão, a mudança, quando desejamos as coisas do céu mais do que as que são da terra. Em segundo lugar, ele começa a dizer: fazei. Fazei o quê? Qual é a mudança que eu tenho que ter na minha vida prática? E ele diz o seguinte: fazei morrer. Ok. O que é que eu tenho que fazer morrer? Fazer morrer a minha natureza humana, terrena. Caída. E isso nós vemos dos versículos 5 a 11. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que Paulo fala sobre verdades absolutas e imutáveis. E isto, irmãos, hoje está em crise, porque o mundo tornou-se completamente relativo. Já nada é absoluto, tudo é relativo. É relativo ao meu gosto, é relativo à minha vontade, é relativo à minha perspectiva, é relativo a tudo. E na Bíblia, quando nos fala-nos de absolutos e mais, imutáveis. Então isto não queria dizer apenas para os colossenses, porque eles viviam de uma forma desgarrada, despreocupada. Aquela palavra que Paulo está a dizer aqui, fazei pois morrer, é quase como se Paulo nos convidasse a termos uma certidão de óbito constante no bolso e que regularmente nós a puxássemos para fora e víssemos o Alexandre das Neves Dias morreu para esta vida, para entregar a sua a Cristo. E aquilo fizesse algum baque na minha vida, naquele momento do meu dia. Não estou a convidar ninguém a ter uma certidão de óbito no bolso e ao pequeno almoço, em vez de ler o jornal, ou o WhatsApp, ou o que quer que seja que vocês leiam ao pequeno almoço, não sei, vocês lessem assim: este é o dia em que eu vou fazer morrer a minha natureza terrena para agradar o meu mestre. Ok, vamos lá. E arregaçar as mangas e vamos começar o nosso dia. Então é como se Paulo nos convidasse a fazer isto, e esta linguagem não foi usada apenas para os colossenses, irmãos. Ela foi usada também para os romanos. Em Romanos 8:13, e há um livro que fala sobre este versículo, é um livro de John Owen.
ainda que eu não recomendo a versão em português, porque ela está muito trapalhona, ok? É confusa. Quem souber ler bem inglês, é mais fácil ler bem inglês, porque é muito mais clara. No entanto, ela resume-se a este versículo, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Fechou aqui uma ideia. Mas, nós gostamos de ouvir o mas, não é? Quando há alguma coisa que nos sentencia à morte, nós tacui o mas. Quando é que vem o mas? Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Este é um princípio do Evangelho do Reino também, que não deve em circunstância alguma ser ignorado, porque as consequências são demasiado pesadas. Estão escritas no primeiro momento de Romanos 8,13. E este não é um assunto que dizia respeito apenas nem aos Colossenses, nem aos Romanos, mas a toda a Igreja dos Santos. Sabe porquê? Porque através das cartas de Paulo, e nós verificamos essa verdade, é onde nós verificamos essa verdade, que não era apenas para um sítio específico, mas é para toda a Igreja dos Santos. Porque nós vemos através das cartas que elas eram para ser lidas em vários lugares, elas não eram fixas apenas para lá estar. Nós vemos isso em Colossenses 4,12, que é a nossa carta hoje, onde este texto está inserido. Em 4,16 o nosso texto diz o seguinte: e uma vez lida esta epístola, que é aquela que nós estamos hoje a trabalhar, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, que eram vizinhos, terras, províncias vizinhas. Partilhem com eles, comuniquem-lhes a mesma coisa que vocês já aprenderam. E a dos de Laodiceia, ou seja, e a carta que eles também receberam, lede-a igualmente perante vós. Então havia aqui uma espécie de comunhão, de troca de parcerias, de experiências, mas principalmente dos princípios do Evangelho do Reino, por qual eles diziam que viviam. E em 2 Timóteo 3,16, 17 diz o seguinte, e aqui nós vemos que é para toda a igreja. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos aqui isto. É para toda a igreja em todo o tempo. E em segundo lugar, ele mostra aqui uma coisa muito importante, que é o que é que nós temos que fazer morrer. Quais são as coisas práticas que ele nos está a mostrar? E ele mostra-nos isto em dois momentos, pecados morais e pecados sociais, onde eu vou tentar explicar, eu não vou passar pelos pecados todos, ok? Nós temos aí a lista da prostituição, a impureza, a lascívia. Nós podemos ver isso posteriormente, ok? De uma forma mais paulatina, de uma forma mais pormenorizada, porque ela vai nos ajudar a combater e a preparar-nos para esta luta que nós temos em 2024. Porque já agora eu pergunto, quem é que já fez morrer todas estas coisas da natureza humana aqui? Ainda não. Então em 2024 nós vamos também trabalhar estas coisas. Pode ser assim. Então, mas em resumo destes momentos é que Paulo não condena apenas o ato pecaminoso que nasce pelo pecado moral. Então ele não está apenas não é a contaminar, é a condenar o ato pecaminoso, mas também condena a intenção e o próprio desejo. E isto já mexe connosco. Porque nós podemos ter muito mais capacidade de não promover ou de praticar alguma coisa, mas a intenção e o desejo é muito mais difícil de aniquilar. Amém? É verdade. E esta é uma área que Paulo está aqui a mostrar, porque fica claro que os desejos e os apetites conduzem o quê? À ação. E então, a fim de purificar os atos, a ação, nós temos que purificar primeiro quem? A mente e o nosso coração. Porque toda a depravação moral desencadeia numa luta constante, sem tréguas, e nós sabemos que é sem tréguas, irmãos.
O 2023 mostrou-nos isso de uma forma claríssima. A nossa luta contra o pecado em nós é uma luta constante, sem tréguas e sem a possibilidade de sucesso. E ouça isto bem, e não há possibilidade de sucesso sem a intervenção do Espírito de Deus em nós. Já agora mais uma nota, isto é muito falado naquele tal livro que eu disse há pouco, que é Mortificação do Pecado, ok? Do John Owen. É um livro de 1600, tem pó, mas mais do que o pó, tem palavra de Deus, tem princípios que trabalham a palavra de Deus, está bom? E são ajuda. Então já se não sabia o que é que poderia ler em 2024, A Mortificação do Pecado, do John Owen. É um bom livro. É difícil de encontrar, se calhar não consegue encontrar, mas só também encontra quem procura. Esta inclinação ao pecado moral também tem uma implicação nas relações interpares, ok? E isto, o que é que isto quer dizer? Que o pecado moral implica no pecado social. E eu vou explicar isto desta forma. Muitas vezes nós entendemos, pelas Escrituras, que Deus mostra-nos isto de uma forma muito interessante, que é o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vertical, ok? Não está dependente dos outros, está dependente somente de Deus e a minha vida. Então o meu relacionamento com Deus é um relacionamento vertical. E o pecado quebrou esse relacionamento com Deus. Ok? Então isso é o pecado moral. Ele começou e quebrou o relacionamento do homem ou mulher com Deus. E isso trouxe-nos uma queda moral. Trouxe-nos uma depravação moral. E isso afetou automaticamente os nossos relacionamentos horizontais, que são os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então uma coisa está dependente da outra, e aquilo que Paulo está a mostrar aos Colossenses é que vocês têm que retificar o vosso pecado moral, ou seja, vocês têm que fazer morrer a vossa inclinação de pecado moral, porque isso vai implicar também com o vosso relacionamento vertical com Deus. E quando vocês estão a estabelecer, Deus estabeleceu o relacionamento com Cristo, verticalmente connosco, mas nós temos que trabalhá-la. Quem é que ora por nós? Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus, está em Romanos 8,32, eu sei disso. Mas nós temos que fazer muitas vezes o nosso tempo de oração. Aliás, o nosso trabalho é esse. Agora, quando nós estamos em aflição, o próprio Espírito pode interceder por nós. E Ele intercede por nós. Porque nós não sabemos muitas vezes o que pedir. Mas o nosso exercício espiritual neste relacionamento vertical é nós lermos as Escrituras, nós orarmos as Escrituras, nós, da realidade, também refletirmos sobre as Escrituras para podermos viver as Escrituras. Não dá para viver sem o resto que nós falamos agora. Mas isto vai implicar no nosso pecado social, isto vai mostrar que nós temos dificuldades a relacionarmos com os outros. E vou-vos dizer o seguinte, infelizmente, ou várias vezes nós temos a tendência disto, porque a nossa natureza terrena é muito difícil de lidar. E nós muitas vezes olhamos para as outras pessoas e dizemos o problema do nosso relacionamento é do outro. Não tem a ver comigo. Mas aquilo que a Bíblia nos está a mostrar é que o meu relacionamento com outra pessoa não pode estar dependente do que a outra pessoa corresponde. O meu relacionamento com a outra pessoa tem que estar dependente em tudo do meu relacionamento com Deus. E nós vemos isso em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando Jesus nos diz, amem os vossos inimigos. O que é que Ele está a dizer? Não te espantes com o mau relacionamento que as pessoas podem ter contigo, mas jamais deixes que isso domine a forma como tu amas a outra pessoa, te relacionas com outra pessoa. Faz sentido? Faz sentido. É porque é isto que nós temos que fazer morrer este ano de 2024. É fazer morrer, em primeiro lugar, o nosso pecado moral que interfere com o nosso relacionamento com Deus, porque Ele vai interferir, sem dúvida nenhuma, ou para prejuízo ou para lucro, no relacionamento interpares. Eu não posso chegar a Deus e dizer, Senhor, esta pessoa é tão chata, está-me sempre a magoar e a ferir. Bom, eu posso fazer este queixume, mas isto não vai adiantar de nada. Sabe porquê? Porque o Senhor quer que eu faça, sabem o quê? Que eu ore a bem dizer a pessoa que me faz mal,
que eu alimente a pessoa que me fez mal, que eu ame a pessoa que me odeia. E isto não pode estar dependente da resposta de terceiros. Eu ia dizer do nosso próximo e na realidade é. No entanto, nós não somos apenas desafiados a mortificar a natureza terrena, a velha natureza, mas sobretudo, e durante este tempo, a combater essa natureza de uma forma muito específica. Revesti-vos, pois. Revesti-vos, pois, desta nova natureza que na realidade tem a sua origem em Cristo. Então, em terceiro lugar, nós o que temos que fazer é adicionar a verdade da palavra à nossa vida. E isso nós encontramos dos versículos 12 ao 17. E é talvez aqui neste passo que a grande maioria fica estagnada. Porque nós somos tão bons a avaliar o que os outros têm que mudar. Oh, meu Senhor! Nós somos tão rápidos a avaliar o que os outros têm que mudar para serem melhores, amados por nós, que é uma coisa... Isto é uma coisa que nós temos que fazer morrer durante 2024. Porque nós todos temos isto. Mas sabem o quê? Isto faz-me lembrar aquela parábola que o Senhor Jesus mostrou. Quem é que amou mais? Lembram-se desta parábola? Não. Que na realidade Jesus estava na casa. Lembram-se disso? Lembram-se? Sim ou não? Quem levanta a mão, quem se lembra e quem não se lembra, baixa a mão. Pronto, então mas Jesus estava convidado numa casa com um fariseu e veio uma mulher e começou a chorar nos pés dele e as lágrimas lavaram-lhe os pés e ela enxugou-os com o cabelo. E o fariseu disse, se ele soubesse quem lhe faz isto, não lhe deixava fazer. E Jesus disse-lhe uma parábola e mostrou-lhe o seguinte, que aquela pessoa que entende ou tem consciência do seu pecado diante de Deus e do perdão de Deus, ama muito mais do que aquele que acha, eu fiz sempre tudo bem. Aliás, é uma sorte o Senhor me ter encontrado e amar a pessoa que eu sou. É uma bênção para o Senhor ter encontrado alguém no meio de tanta gente ruim, ter encontrado alguém assim tão bom. E na realidade é assim que nós pensamos, terrenamente, irmãos. Não é à pala ou nem à toa que Paulo está a dizer, fazei morrer. Porque é uma luta constante. Isto vai estar em nós, faz parte da nossa carne, que não foi eliminada. Vai nos acompanhar o tempo todo desta vida. Mas nós temos que fazer morrer, porque a forma como nós nos relacionamos com o outro está dependente sempre da forma como nós entendemos que Deus se relacionou connosco. Quando nós ainda éramos inimigos dele, ele deu o seu Filho em resgate da nossa vida. E condenou o nosso pecado naquela cruz. Ouçam, ele pegou naquela certidão de óbito e cravou na cruz e disse, este nome pertence-me hoje. E aquelas pessoas que têm a consciência disto, eu não estou a dizer que a nossa inclinação é sermos maltratados e logo, pim, amor para todos, não é? Parece que é coraçõezinhos nos olhos a sair. Não, não, não. Há realmente um impulso, uma intenção de vingança. Mas Deus diz hoje, façam morrer essas expressões da vossa natureza terrena. Mas Ele não diz somente isto. Ele diz, revesti-vos, pois. Então não convém apenas só matar, limpar a casa sem colocar lá coisas valiosíssimas, preciosíssimas, de um valor absoluto, que é o quê? A palavra de Deus com os seus princípios. Então nós temos que avaliar isto bem. Então nós temos que ser em todo momento, porque o segredo não está em apenas limpar a casa. O segredo está em retirar algo que nos identifica com o pecado, com a nossa natureza pecaminosa, que são estes impulsos carnais, e depois nós colocarmos lá algo de muito maior valor. Se tentarmos na realidade deixar de fazer isto, ou seja, retirar alguma coisa sem colocar lá em substituição algo melhor, sabe o que é que vai acontecer? Ruína.
Porque nós vamos ficar frustrados. Já viu alguém na igreja, passado 2 ou 3 anos de crente, começar a ficar frustrado porque nada mudou na sua vida? Afinal, isto é tudo igual. Pensam todos a mesma coisa. Vivem todos a mesma coisa. Sabe porquê? Não é que os outros vivam todos assim, mas é porque ele vive assim, verticalmente com Deus. Nada mudou. Porque ele fez pela sua própria capacidade começar a limar e a pintar. Porque é fácil. A Bíblia diz, não mentis. Não mintam. Não falem asneiras. Há aqui uma série de coisas. Não enganes. Ajuda ao próximo. Ama ao próximo. Há coisas que nós podemos entender sem o Espírito do Senhor. Mas não conseguimos viver sem o Espírito do Senhor. E a dada altura as pessoas ficam frustradas porque já o ajudei tanta vez e é sempre a mesma coisa, vou desistir. Quem desiste não é Cristo. Porque se Cristo desistisse por nós, ou de nós não estávamos aqui hoje a comemorá-lo e a celebrá-lo. Então aquilo que nós temos que fazer não é desistir. É permanecer firmes na verdade. E a verdade continua a dizer, amem os vossos inimigos. Cuidem de quem vos trata mal. Falem bem de quem vos amaldiçoa. Orem por eles. Então, na realidade, nós temos que ser dominados pela palavra. Porque no momento da aflição, irmãos, eu posso dizer o seguinte. E alguns de vocês têm mais 1 mês ou 2 do que eu. Há momentos que só a palavra é que nos segura. Há momentos da nossa vida que só as Escrituras é que nos conseguem mesmo pôr um obstáculo à frente para nós não fazermos o erro. Às vezes é por memória, e eu sei que é o Espírito do Senhor que nos traz à memória, mas Ele trabalha a semente que está dentro do nosso coração. Ok? E nos versículos 12 a 14 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E se isto não chegasse, no versículo 13 começa a dizer, suportai-vos uns aos outros. E depois a palavra do Senhor é perfeita. Ele sabe que no suporte uns aos outros há necessidade de perdão constante. Ininterrupto. Sem exceção de pessoas. Eu não escolho quem perdoo. Eu perdoo. Na realidade, nós temos que perdoar quem se arrepende. Nós não podemos negar o perdão a quem se arrepende. Ok? E querem um conselho? Perdoem no coração, mesmo antes de verbalizar isso à pessoa. Porque a pessoa só deve ouvir dizer que está perdoada depois de se... Foi Deus que fez assim a coisa. Deus não vai perdoar ninguém que não se arrependa em primeiro lugar. Ok? Mas aquele que se chega com um coração contrito, arrependido, com vontade de mudança, ainda que erre mais 1000 vezes no mesmo erro, sempre que chegar contrito de coração, arrependido, e essa for a palavra verbalizada, nós temos que perdoar. Porque se a pessoa está verdadeiramente arrependida ou não, o termómetro vem com o Senhor, não vem connosco. Nós não temos esse kit. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou. Este é o relacionamento, irmãos. O nosso relacionamento interpar está sempre dependente do relacionamento com Deus. E é um bom termómetro para nós, porque se nós não conseguimos perdoar é porque nós não entendemos ainda o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então, perdoamos como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ouça, a nossa obrigação é revestirmos das coisas pertencentes ao reino de Deus. E a lista é exigente e, mais uma vez, não é opcional. Não é uma opção. É uma exigência do reino de Deus. E, naturalmente, deixem-me dizer-vos isto. Já disse isto uma vez e vou continuar a dizer. Naturalmente, eu não sou nenhuma destas coisas que a Bíblia me ensina.
Naturalmente, eu não sou nenhuma destas coisas que a Bíblia me ensina. Eu não estou dentro desse padrão e da fasquia que Deus nos abre a porta a ser. Mas nós temos de nos vestir de atitudes que não são naturais para a nossa carne. E aí nós clamamos, Abba, Pai. Porque naturalmente eu não sou compassivo, naturalmente não sou misericordioso, naturalmente não sou humilde, naturalmente não sou gentil ou empático. Naturalmente não sou paciente ou manso, perdoador ou vinculador da perfeição. Não, de forma natural, nem agradecido sou. E isto é o que a Bíblia me ensina quem eu sou, sem Cristo. Mas em Cristo Ele diz, agora tens a porta aberta para começar a colocar as coisas que tu tens do reino de Deus, concernentes ao caráter de Cristo e da mente de Cristo. E de forma natural eu não vivo nestes termos, mas eu tenho de abrir o meu coração à verdade do Evangelho e ser transformado por Ele. Mudança. Essa mudança não se dá apenas ao memorizar a palavra. Essa mudança não se dá apenas ao memorizar a palavra, mas ela é realizada, ela realiza-se na vivência e no relacionamento entre os crentes. Por isso é que a Bíblia nos exorta a não sairmos da nossa congregação, a não nos afastarmos da nossa congregação, mas a permanecermos regularmente junto com os irmãos. E nós não fomos desafiados a fazer este caminho sozinhos. Nós fomos colocados num corpo, onde somos responsabilizados mutuamente em promover crescimento e maturidade em Cristo. E isso dá-se o nome de discipulado. E discipulado é essencialmente ajudar alguém a ser moldado e guiado pela palavra de Deus. Embora isto pareça óbvio, muitas pessoas mostram no seu caminho que eles não discernem naturalmente que o tempo investido na palavra é o que realmente vai fazer a diferença. Se nós acreditássemos mesmo que a palavra de Deus tem poder em si mesmo para mudar as nossas vidas, nós dedicávamos muito mais tempo real do nosso dia a ler as Escrituras, irmãos. Que essa seja uma real mudança na nossa vida em 2024. Dar lugar à palavra de Deus para trabalhar em nós. Porque ela não faz um trabalho sozinha. Na mesa de cabeceira a palavra não faz sementeira. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, ser guiado pela palavra, que é outro momento, nós temos de ser dominados, mas guiados pela palavra. A palavra guia-nos uns aos outros. A palavra guia-nos uns aos outros. E este corpo no qual fomos inseridos, ouça, nós não escolhemos o corpo de Cristo. Quanto muito podemos escolher as pessoas com que nós convivemos. Isso sim. Mas o corpo de Cristo foi Deus que escolheu. E nós fomos inseridos nesse corpo, por expressa vontade de Deus. E ela não se organiza, ou este corpo não se organiza, ou estimula com princípios terrenos, mas ele é guiado, instruído, corrigido, exortado e consolado pela palavra do Senhor. E todos nós temos esta corresponsabilidade uns aos outros. Então, cada vez que eu leio a palavra, eu poderia lembrar-me que eu não estou a ler a palavra apenas para mim, mas porque Deus pode utilizar-me para corrigir, consolar, instruir, preservar, ajudar a permanecer o meu irmão na fé. E esta é uma corresponsabilidade que nós temos no corpo. Estamos na parte de revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então isto não é uma opção, é uma ordem de Deus. Pensem nas coisas de cima, façam morrer a vossa natureza pecaminosa, nossa natureza terrena, e revistam-se como eleitos de Deus, com os princípios de Deus. Em Efésios 4:3 diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixe-me dizer o seguinte: em primeiro lugar, não fomos nós que vinculamos pela paz este corpo.
Foi o Espírito do Senhor que nos vinculou. É Ele que nos vincula a esta paz. Nós não temos o direito de trazer tropeço a esta paz. Não temos o direito de trazer tropeço a esta unidade. E deixe-me dizer o seguinte, nem temos o direito nem a capacidade, irmãos. Nós não temos a capacidade. Quanto muito estamos a excluir-nos dessa unidade. Entendeu o que eu disse? Nós não temos nem o direito, nem a capacidade de destruir a unidade que há no Espírito do Senhor. Quanto muito, aquilo que nós fazemos é excluir-nos de lá. E nós temos de ter este entendimento, nós temos de ter esta expressão do reino em nós. E na realidade eu concordo com uma frase que o C.S. Lewis diz. Ele diz o seguinte: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. É muito fácil, ele diz mesmo, não é difícil pregar ou escrever sobre perdão. O desafio é perdoar aqueles que nos ferem, que nos magoam. E eu acredito e eu concordo plenamente. Então, por isso, o versículo 17 diz-me o seguinte, que eu tenho que agir segundo o caráter de Cristo. Não é segundo o meu caráter terreno, mas é segundo o caráter de Cristo que está a ser construído em mim pelo Espírito de Deus, através da sua palavra. Versículo 17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em suma, uma vez que estamos em Cristo, temos uma nova natureza que nos permite combater a inclinação anterior, aquela que nos comandava, que nos dominava, que nos aprisionava ao pecado, que é terrena e é contrária à nossa santificação. Mas agora nós temos essa permissão. Somos lembrados que a nossa mente deve permanecer nas coisas que pertencem ao reino de Deus. Orientados a mortificar as expressões que vêm do nosso pecado moral e que se expressam no nosso pecado social. Mas nós devemos substituir isso com expressões pela vida que há em Cristo e que todas essas expressões são evidências da nossa conversão, da nossa mudança. Testificam da nossa santificação e glorificam em tudo o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o mote para 2024. Ainda não tendo virado o ano, já poderemos até estar a pensar num versículo que nos possa guiar todos os dias, que é, e tudo o que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, e deve estar todo o resto do texto que nós trabalharmos. Pensem nas coisas de cima, façam, contrariem tragam impotência às vossas inclinações terrenas e revistam-se dos princípios do Deus Altíssimo, que nos deu esta possibilidade de vivermos por Ele e para Ele, e que toda a honra e glória seja dada a Ele. Vamos louvar a Deus. Peço ao grupo de louvor que possa subir. E é uma alegria nós estarmos a participar neste culto. Na realidade estamos a pensar no final do ano, mas mesmo que não fosse final do ano, não era domingo, nós estávamos aqui. Mas usando as duas coisas, é o nosso culto de final do ano, mas a começar em pleno, a começar belo. Porque nós começámos, na realidade, a louvar o Senhor. Já nos estamos a despedir do outro ano e a agradecer o outro na presença do Senhor. Podemos louvar ao Senhor, então, com a nossa oferta também, com o nosso louvor, com o nosso cântico.